Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Em Lucas capítulo 14, Jesus é pela terceira vez convidado para a casa de um fariseu, de um religioso. O texto começa assim: Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: Qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Isso está lá em Lucas capítulo 14, do 1 ao 6. É curioso pensar que Jesus ele tanto frequentava casa de publicanos e pecadores, como também visitava os fariseus e os religiosos. Agora, o momento ali ele é bem interessante. Jesus estava num sábado com um homem doente na frente dele. Ora, se passava pela mente de todos ali presentes a possibilidade de Jesus curar num sábado aquele homem. E nós já temos percebido que os fariseus condenavam as curas de Jesus no sábado, pois as interpretavam como um trabalho no sábado, uma infração da lei de Moisés sobre trabalhar no sábado. Mas Jesus, antes de curar, ele faz uma pergunta aos fariseus: É ou não é lícito curar nos sábados? Apesar de eles claramente terem resposta, eles se intimidaram diante do Senhor. Sabiam que o pensamento deles não era correto e não tiveram coragem de dizer ao Senhor. Ficaram calados. De modo que, se eles não se opuseram a Jesus antes de realizar a cura, não poderiam agora se opor a Jesus e criticar Jesus após ele ter realizado a cura. Ele deu a eles a oportunidade de dar o parecer deles. E depois de ter curado e despedido o homem, Jesus disse aos religiosos: Qual de vocês, se tiver um filho e ele cair num poço, não vai resgatar o seu filho, ainda que em dia de sábado? Jesus expõe aqui a hipocrisia, a inconsistência dos fariseus. Se os fariseus estivessem no lugar de Jesus, com alguém especial precisando de ajuda, precisando de resgate, como um próprio filho, eles iriam resgatar o filho, mesmo que fosse no dia de sábado. E foi exatamente o que Jesus fez. Ele resgatou um de seus filhos, uma de suas criaturas, de uma doença que ele tinha. E Jesus é até um pouco mais pesado. Se vocês tiverem um boi, ou seja, um animal, que tem muito menos valor do que um ser humano, do que um filho, por um boi vocês resgatam ele no sábado. Por que eu não posso resgatar este homem em dia de sábado também? E isso Jesus fez na casa de um principal dos fariseus. O texto continua assim a partir do versículo 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai, toma o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convívais. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Qual é o ponto de Jesus aqui com essa parábola que ele contou? Ele percebeu que os convidados do fariseu buscavam os lugares de maior destaque, de maior honra. Talvez os lugares que fossem mais próximos ao dono da casa, talvez os lugares mais próximos à mesa,
buscavam posição de destaque entre os demais convidados. Mas Jesus disse: quando você for convidado por alguém, não busque os lugares mais importantes, porque isso pode ser uma vergonha para você. Se você busca o lugar mais alto, não tem mais para onde você subir, só descer. Então, se você busca um lugar importante e existe ali na festa alguém mais importante do que você, o anfitrião, o dono da casa, vai pedir para que você se retire do seu lugar e dê o lugar a outro. E você vai ter que ocupar o último lugar, porque todos os demais já estão ocupados. Então você vai ser humilhado publicamente, porque você se pôs no lugar de honra, mas foi destituído desse lugar e vai agora ocupar o lugar mais desonroso. Jesus disse: quando você chegar numa festa, procure o menor dos lugares, o menos importante dos lugares. De modo que quando vier o dono da festa, ele vai te chamar para ocupar um lugar de maior honra. E assim você vai ser honrado diante dos outros. Mas Jesus não está aqui meramente dando um conselho de como receber a honra diante dos homens. Certamente não é isso. Mas Jesus usou essa parábola para ensinar sobre a humildade espiritual. Os seres humanos estão sempre buscando lugares de maior destaque, de maior importância, cargos que permitam com que sejamos honrados diante dos outros. Sempre buscamos por isso. Buscamos por posições que os outros nos vejam quão elevado nós estamos. Mas Jesus disse: não façam isso. Parem de buscar esses lugares. Parem de buscar essas posições. E até em questões espirituais. Pessoas querem sempre ocupar a posição de um presbítero, de um pastor. Querem ter esse título de ser o presbítero tal, o bispo tal, o evangelista tal, o diácono tal, o missionário tal. Os homens almejam isso, almejam funções de destaque numa igreja, de presidir uma igreja, de fazer as pregações, de fazer os estudos, e fazem isso buscando posições elevadas, buscando a visibilidade diante dos outros. De modo que quando não tem isso, ficam chateados, ficam frustrados, ficam decepcionados que não foram chamados para serem presbíteros, ou ficam decepcionados porque não chamam ele para fazer uma pregação ou para fazer isso. Mas Jesus diz: não busquem esses lugares. Busquem os lugares de menos destaque, de menos visibilidade. Sejam humildes. Nosso papel no reino do Senhor não é ser exaltado pelos homens, não é ser visto pelos homens. É o que Jesus quer nos ensinar aqui, que nós devemos nos humilhar. Agora, pensa que constrangimento. Jesus falou tudo isso no meio de uma refeição na casa de um fariseu. E todos os convidados, imagino que ficaram constrangidos porque eles estavam buscando os primeiros lugares e Jesus fala aí abertamente e critica essa mentalidade deles. Eu imagino que o clima deve ter ficado um pouco sem graça, um pouco pesado. Numa refeição onde normalmente o clima é de alegria, de festa, Jesus deixou o ambiente um pouco sem graça. E ele continuou, inclusive. Agora no versículo 12, ele se voltou para o anfitrião, que havia convidado os demais, e disse: quando tu deres um jantar, no versículo 12, ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Jesus reconheceu também o problema do anfitrião. Não é que ele estava sendo generoso, bondoso ao dar um grande banquete, mas ele estava esperando recompensas. Ele convidou essas pessoas na expectativa de que quando elas, por sua vez, derem uma refeição, derem uma festa, ele também queria ser convidado por elas. E Jesus critica isso. É muito comum pessoas fazerem algo pelas outras visando recompensa, visando de alguma forma receber algo em troca. E Jesus disse: não façam, não ajam assim.
Agindo assim, vocês não estão sendo bondosos, não estão sendo generosos, estão apenas pensando egoisticamente. Façam as coisas aos outros sem esperar nada em troca. A ideia de fazer algo por alguém que não pode recompensar, como um coxo, um cego, um mendigo, não é que nós não podemos oferecer festas ou refeições a familiares, a amigos, mas o ponto é, façamos sem esperar recompensa. Sejamos generosos porque a gente quer ajudar, porque a gente quer oferecer algo ao outro, mas não esperando em receber algo em troca do outro. Então eu imagino que aqui o Senhor deixou o ambiente ainda mais sem graça. Consigo imaginar o silêncio reinando ali, naquela refeição que eles estavam tendo. E um homem no versículo 15, ao ouvir isso, talvez para distrair um pouco, quebrar um pouco o gelo do ambiente, ele se dirigiu ao Senhor dizendo assim: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele disse isso talvez tentando unir todo mundo. Todos que estamos aqui vamos comer pão no reino de Deus. Então talvez tentou animar um pouco as pessoas, quebrar esse clima sem graça. E certamente ele estava confiante de que ele sim iria participar desse banquete. Mas Jesus respondeu assim: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Não sei se deu para entender logo de cara o ponto da parábola, mas o homem que havia feito aquele comentário na refeição em que Jesus estava disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E Jesus contou uma parábola de um homem que ofereceu uma grande ceia, um grande banquete, e convidou a muitos. Só que seus convidados começaram a rejeitar, dando várias desculpas. E isso enfureceu muito o dono da casa. E ele então mandou chamar outras pessoas, as pessoas mais desprezíveis, os cegos, os pobres, os coxos, os mendigos. E ele queria a casa cheia e começou a chamar essas pessoas desprezíveis. E elas aceitaram e encheram a casa do homem, do dono da festa. O que Jesus quis ensinar com isso? É uma crítica aqui aos religiosos, aos fariseus, aos judeus. Jesus veio para oferecer aos judeus, primeiramente, o convite para o reino de Deus, para participar do reino de Deus. Jesus veio com a mensagem: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. E Jesus veio anunciar essa mensagem aos judeus. A gente sabe que ele veio com o intuito de salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Posteriormente, após a sua ascensão, ele daria a missão para os seus apóstolos convidarem os gentios, chamarem os gentios. Mas os convidados de honra, os primeiros convidados aqui, foram os judeus. Só que, a exemplo da parábola, os convidados de honra começaram a dar desculpas. Os judeus começaram a dar desculpas para não aceitar o convite de Jesus. Começaram a falar: se Jesus cura no sábado, não pode ser o Filho de Deus. Se Jesus come pão sem lavar as mãos, não pode ser o Messias de Deus. Se Jesus ele come e bebe com publicanos e pecadores, certamente
não é o Messias, o Cristo. Então começaram a dar várias desculpas que não tinham sentido para não aceitar o convite de Deus para entrar no reino de Deus. De modo que isso enfureceu o Senhor. E ele chamou os desprezíveis. Quem são os desprezíveis? Os gentios. Aqueles que eram abomináveis aos olhos dos judeus. Começou a chamar e enviar apóstolos, discípulos, para irem por todo o mundo e fazerem discípulos de todas as nações. De modo que os gentios, que foram os últimos a serem convidados, foram os primeiros a entrar no reino de Deus, aceitaram o convite para participar do reino de Deus. E os judeus, que foram os primeiros a serem convidados, não estavam entrando, estavam recusando o convite. Então pense como o clima ficou ainda mais pesado. Esse homem tentou quebrar o gelo, feliz é quem comer no reino de Deus. E Jesus, de uma forma indireta, disse: você não vai participar dele. Se você continuar assim, vocês todos não estarão comendo pão no reino de Deus. Porque vocês estão recusando o convite que eu estou trazendo a vocês. Se vocês continuarem com essa disposição. Uma coisa que a gente aprende de Jesus aqui, nesse capítulo 14, é que ele não estava muito preocupado em manter uma certa cerimônia. Ele não estava preocupado em deixar as pessoas sem graça. Ele falava o que as pessoas precisavam ouvir, sem se preocupar se elas ficariam envergonhadas ou não, se o ambiente ficaria sem graça ou não. Nós temos muitas vezes medo de deixar o ambiente sem graça ou de envergonhar alguém. Às vezes alguém vem até nós e conta algo perverso, errado, uma brincadeira de duplo sentido. E a gente não tem muita coragem de ficar calado, de repreender, de tornar um ambiente sem graça, até um pouco vergonhoso para quem fez aquilo. Não temos coragem de repreender a pessoa quando ela comete algum pecado, porque não queremos tornar um ambiente desagradável, incômodo. Mas Jesus não tinha isso. Ele falava o que as pessoas precisavam ouvir. E essa é de fato a melhor forma de ajudar as pessoas. Às vezes, o que mais pode nos ajudar é o sentimento de vergonha. Perceber que fizemos algo de errado. E que isso foi vergonhoso. Isso é o que mais pode nos ajudar. E embora essa parábola tenha sido uma crítica aos judeus, ela se aplica muito bem a todos nós também. Parem para pensar como muitas pessoas hoje estão rejeitando o convite do reino de Deus, com desculpas esfarrapadas, como a gente costuma dizer. Eu não vou seguir Jesus agora, não vou me batizar agora, porque eu estou com uma dívida muito grande, eu preciso trabalhar muito, até pagar essa dívida. Quando eu quitar essa dívida, eu vou então buscar o Senhor. Não dá de servir agora porque eu estou cuidando dos meus pais, que moram em outra cidade, e eu preciso dar muita atenção a eles, e agora realmente não dá para fazer isso. Ou ainda, quando eu terminar a faculdade, quando eu tiver mais folga no trabalho, então eu vou me dedicar mais ao Senhor. A gente cria várias desculpas para rejeitar o convite do Senhor, e desculpas que no final não tem sentido algum, não tem nexo algum, e não tem nem importância alguma. E nós precisamos meditar nisso. Se nós não temos dado desculpas sem sentido para rejeitar o convite, para postergar o convite, nos tornando assim convidados indignos de participar do reino do Senhor. E como o Senhor disse, todos aqueles que foram convidados e rejeitaram não provarão da minha ceia. Boas reflexões sobre esse começo do capítulo 14 de Lucas. Nesse momento de Jesus na casa do fariseu, muitas lições para a gente meditar. Espero que possamos refletir mais nelas e aprender mais com os ensinamentos e com o exemplo de Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.